Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula. A aula de hoje é sobre equipotencialização. O que é equipotencializar? É colocar dois condutores no mesmo potencial de tal forma que a diferença de potencial entre eles seja a mínima possível. E a equipotencialização é uma medida de segurança nas descargas atmosféricas, né? E entre outras medidas. Então, equipotencializar é você minimizar a diferença de potencial entre duas superfícies condutoras. Nessa aula, eu vou mostrar o que a norma exige sobre a equipotencialização de motores elétricos, de carcaças metálicas de equipamentos, né? Então, na sequência, vocês vão ver e entender melhor a equipotencialização. Bom, o conceito da equipotencialização. O que vem a ser a equipotencialização? Definindo para vocês, conforme a NBR 5410, o termo equipotencialização representa o ato e o resultado obtido quando são colocados em práticas medidas para que a diferença de potencial entre dois ou mais corpos seja a mínima possível. Então, equipotencializar é colocar dois corpos no mesmo potencial, para que a diferença de potencial seja a mínima possível, ou seja, zero. Relembrando, em vermelho está aqui para vocês, o que vem a ser a diferença de potencial? Na física, a gente diz que a diferença de potencial é uma pressão que é exercida sobre os elétrons livres no condutor, né? É a pressão exercida sobre os elétrons livres para que estes elétrons se movimentam no interior de um condutor. Então, a equipotencialização é colocar todo mundo no mesmo potencial, para que não exista diferença de potencial ou essa diferença de potencial seja a mínima possível, para que não exista condução de corrente elétrica. Então, a equipotencialização é muito importante. A equipotencialização, pessoal, diferentemente do aterramento, o aterramento que necessita que obrigatoriamente os elementos condutores tenham contato direto com a Terra, a equipotencialização, pessoal, ela não envolve a ligação direta com a Terra. Então, a equipotencialização não envolve ligação direta com a Terra. Isso acontece devido à premissa básica desse processo de colocar os condutores no mesmo potencial. Nós vamos ver mais à frente que a equipotencialização é feita através do barramento de equipotencialização principal de uma edificação. É muito importante que em qualquer ligação os elementos condutores, as massas e a terra estejam o mais próximo possível de um mesmo potencial. Então, numa instalação elétrica, você não pode ter dois terras distintos, porque se você tem dois sistemas de aterramento distintos, você tem um potencial em cada aterramento. E isso vai gerar uma diferença de potencial. Essa diferença de potencial pode surgir ali corrente elétrica, tensão elétrica, que vai danificar o equipamento ou colocar em risco as pessoas através do choque elétrico. A equipotencialização evita o risco de choques elétricos, né, devido ao mau funcionamento dos equipamentos e danos aos equipamentos eletroeletrônicos. Então, você equipotencializa para evitar o risco de choque, né, e evitar o mau funcionamento de equipamentos, né, e danos a esses equipamentos eletroeletrônicos. Isso é muito importante, eu não posso ter dois terras diferentes. Os terras devem estar ligados no mesmo ponto, ou seja, eu devo ter um sistema de equipotencialização. Eu tenho que equipotencializar o meu sistema. Vamos definir aqui, pessoal, para a gente continuar a nossa aula, o que é uma ligação equipotencial. A ligação equipotencial é uma ligação elétrica, conforme a NBR 5410, é uma ligação elétrica que coloca as massas, que são as carcaças, e os elementos condutores praticamente no mesmo potencial. Então, a equipotencialização é isso, fazer uma ligação elétrica que coloca massas e elementos condutores praticamente no mesmo potencial. E o que é o aterramento, para a gente poder diferenciar? O aterramento é uma ligação intencional
e de baixa impedância com a terra. Para quê? Para que toda corrente elétrica seja de mau funcionamento, seja drenada para a terra. Então, o aterramento é a ligação intencional e de baixa impedância com a terra. E o que é o sistema de aterramento? O sistema de aterramento, como já tem uma aula minha sobre sistema de aterramento, o sistema de aterramento é um conjunto de todos os condutores e peças condutoras com a qual é constituído um aterramento. Lembrando, o sistema de aterramento, o sistema de SPDA e o sistema de aterramento, segundo a NBR 5410, são únicos. O aterramento é o mesmo, tá? Então, as hastes de aterramento, os condutores de descida vão conectar nesse sistema de aterramento, ok? Essa figura mostra um exemplo, né, bem básico, onde eu tenho aqui, estou passando o mouse para vocês, eu tenho a malha de aterramento, então tem um sistema aqui de aterramento, tem a malha de aterramento, aqui é a terra, né? E tem aqui um motor, a carcaça do motor, que eu vou chamar de massa do motor, e aqui eu tenho a ligação da massa à terra por meio de um condutor. Está aqui, ó, né? Então, esse motor está aterrado através do condutor de aterramento, via o sistema de aterramento. E o que é uma ligação equipotencial? Eu vou colocar nesse mesmo terreno 3 motores. O que é a ligação equipotencial? Se eu não ligo esses motores entre si, se não faço essa ligação equipotencial, pode existir entre esses motores uma diferença de potencial. E se uma pessoa tocar nesses motores, pode ter essa diferença de potencial, isso pode provocar um risco de choque elétrico. Né? Então, vocês podem observar que eu tenho as massas interligadas. Essa interligação a gente dá o nome de ligação equipotencial, diferente do aterramento, né? Que é ligar um condutor intencionalmente de baixa impedância com a terra. Então, aqui eu tenho um exemplo para vocês do que é a equipotencialização. A equipotencialização evita ou minimiza a diferença de potencial. Essa diferença de potencial ela pode provocar condução de corrente elétrica. Barramento de equipotencialização. O barramento de equipotencialização principal de uma instalação elétrica em uma edificação, geralmente ele é uma barra e que realiza toda a ligação equipotencial da edificação. Eu tenho aí uma figura onde eu vou mostrar para vocês um ponto aqui importante, condutor de aterramento. Esse condutor de aterramento é o condutor de proteção que liga o terminal de aterramento principal ao eletrodo de aterramento. Então, você tem seu sistema de aterramento tem um condutor principal, 50 milímetros, ele vai, por exemplo, liga no sistema de aterramento. Se o sistema de aterramento é constituído por hastes, ele é um condutor que sai do seu sistema de aterramento e liga no barramento de equipotencialização. De outro lado, eu tenho um exemplo, uma outra saída que conecta ao eletrodo de fundação. Se você está utilizando um aterramento pela fundação, aqui também tem a conexão nessa barra. Então, aqui eu ligo ao condutor ao sistema de aterramento, aos eletrodos de aterramento, e aqui em cima, né, eu tenho, por exemplo, vou dar um exemplo, terra da calefação e do ar-condicionado. Aqui é um condutor, ele sai daqui e vai para o sistema de calefação e ar-condicionado. Tem aqui o terra da instalação telefônica, então ele sai do barramento de equipotencialização. Ou seja, todo mundo aqui está no mesmo potencial. Tem o condutor de proteção, que é o terra, né? Condutor de terra, ele sai lá do barramento de equipotencialização principal. Tem o neutro aqui aterrado também, ligação TN, né? Tem aqui o terra da tubulação de gás, olha, conecta aqui nesse barramento de equipotencialização. Esse barramento de equipotencialização, ele tem um condutor que está ligado ao aterramento principal, ao eletrodo de aterramento, na verdade. Aqui eu tenho o terra de tubulação de esgoto, né, de água e esgoto. Tá? Essa barra é uma barra de equipotencialização, é uma barra de cobre ou de aço zincado. Ela fica
geralmente é feito um quadrozinho somente para o barramento de equipotencialização principal. Nesse contexto, colocando todo mundo no mesmo potencial, eu não tenho diferença de potencial. Ou a diferença de potencial é a mínima possível. Em cada edificação deve ser realizada uma equipotencialização principal. Isso é muito importante. Aqui eu tenho ainda, trazendo uma figura extraída da NBR 5410, onde mostra aqui o meu barramento de equipotencialização principal, né? E eu tenho EC, que são os condutores de equipotencialização. Olha, os condutores de equipotencialização. Um é o eletrodo de aterramento. Vocês podem observar, como mostrei na barra anterior, sai um condutor. Esse condutor liga até o eletrodo de aterramento. 3 são as tubulações metálicas, está aqui todas as tubulações metálicas. 2 são as armaduras, né, de concreto armado e outras estruturas metálicas, né? Aí eu tenho 3A e 3B, 3A e 3B, tubulação 3A de água e 3B, tubulação de gás, olha. Todas elas equipotencializadas. Não deve existir diferença de potencial, por isso é importante equipotencializar. A equipotencialização é uma medida de segurança. Por exemplo, uma descarga atmosférica. Se os elementos condutores metálicos estiverem equipotencializados, você evita a diferença de potencial. Isso é muito importante. O 3C é esgoto, está aqui ligado na equipotencialização. 3D, ar-condicionado, sistema de ar-condicionado, ligado direto ao barramento de equipotencialização. As ligações com o número 4 e 5 aqui, 5 é o condutor de aterramento principal, que eu tinha mostrado no barramento anterior. Aqui eu ligo direto, é um condutor que sai direto e faz o contato com o sistema de aterramento. 4A e 4B são linhas elétricas de energia, linha elétrica de sinal. Então eu pego lá o condutor, né, um tubo de metálico, né, e eu vou fazer a equipotencialização dessas linhas, tanto elétrica quanto linha de sinal. Essa equipotencialização ela visa, né, minimizar os impactos também, né, de choques e danos aos equipamentos eletroeletrônicos internos. Essa equipotencialização é muito importante. E também previne, vai fazer a prevenção e fortalecer o seu sistema de SPDA. Por quê? Ele faz parte, juntamente com o DPS da aula de ontem, né? A equipotencialização é uma medida importante para minimizar os riscos dos impactos das descargas diretas ou indiretas, né?